Olá, muito boa tarde, caros internautas. Eu gostaria hoje de fazer alguns comentários, tecer alguns comentários a respeito das diferenças, ainda que de forma não muito aprofundadas, de algumas terminologias. Então, espiritualidade versus materialidade, capitalismo versus cristianismo, materialismo versus koinonia, que é um termo da língua grega para comunhão. E isso tudo tem a ver com a nossa sociedade. Então nós vamos abordar aí um pouco essa mescla de diferenças semânticas e comportamentais dentro da nossa sociedade e aquilo que nós temos praticamente formulados e muitas vezes instaurado como escolhas próprias da nossa existência, do tipo de sociedade que nós queremos instituir ou instaurar, né? Então nós observamos que espiritualidade e materialidade praticamente não se combinam, não se mesclam. As pessoas geralmente que pretendem cultuar a espiritualidade são pessoas não muito apegadas às coisas da matéria. Não estou dizendo só uma questão contemplativa ou alienante, ou de um fanatismo religioso, ou de um extremismo religioso, ou um fundamentalismo religioso, mas realmente de atuar, de realmente ter um comportamento, uma atitude demonstrável a nível espiritual, onde os valores espirituais devem estar acima dos valores materiais. E já nós observamos que as pessoas que possuem certa espiritualidade, elas se entristecem ao ver o resultado que muitas vezes a materialidade nos traz. Então nós temos aí de um lado a espiritualidade, a abnegação aos bens materiais, o amor, a piedade, a misericórdia, a comunhão, a justiça, né? A verdade, praticamente a ajuda mútua, né? E primar o ser, a essência, a criação de Deus, e nós observamos em tudo isso, então, realmente alguns valores que poderíamos chamar de valores espirituais. Também se preocupam com a questão do post-mortem, coisas que geralmente na materialidade as pessoas vivem somente o suprassumo do aqui e do agora. Na materialidade nós temos aí praticamente a possessão, praticamente a doença pela posse, pelos bens materiais, pelas coisas palpáveis, tangíveis da vida, né? Pela beleza praticamente exterior, pela forma, né? E não pela essência. Nós temos, por exemplo, na materialidade, nós temos situações que vêm desembocar no egoísmo, no individualismo, no egocentrismo, praticamente no ateísmo, na falta praticamente de crença em um Deus, ou até mesmo praticamente a falta do teísmo, né? E nós observamos então que geralmente essas pessoas vivem o aqui e o agora e praticamente negam a sua origem, o seu destino, porque são pessoas que não se preocupam muito com praticamente de onde viemos e para onde iremos, né? Então, praticamente não se preocupam muito com a origem, a criação de Deus e também o nosso destino pós-morte.
E dentro dessa questão de espiritualidade e materialidade, se nós tivermos um enfoque bíblico, vamos observar que geralmente as pessoas que possuem espiritualidade são pessoas que tiveram e têm um contato com Deus, têm uma particularidade com Deus, despendem um período da sua vida em comunhão e intimidade com Deus e passaram em algum dado momento histórico de suas vidas por um contato, praticamente um conhecer de si mesmo e um conhecer de Deus. E nisso nós observamos então que essas pessoas possuem um novo nascimento, possuem uma regeneração, possuem uma vida nova, né, e deixam de ser simplesmente feituras, criação de Deus, para se tornarem filhos adotivos através da fé, através do espiritual. Nós sabemos também que a materialidade não acredita praticamente em quase nada disso, e nós observamos que essas pessoas não passaram pela regeneração, não passaram pelo novo nascimento, não despendem pouco dos seus tempos, de suas horas, de seus minutos e segundos, se preocupando com a divindade, com Deus, com praticamente o santo, com a santidade, né, com praticamente nada disso. Então são pessoas aí que nós observamos que vivem a matéria, vivem o fisiológico, o biológico, e praticamente estão regidas pelos ditames do capitalismo. Se nós observarmos também, né, nós observamos que entre capitalismo e cristianismo não tem praticamente nenhum interrelacionamento. O capitalismo ele preza também pelo material, pelo poder, praticamente pelo acúmulo de capital, pela captação de capital em espécie ou em propriedade, imóveis ou móveis. E também nós observamos aí que tem as suas regras. O capitalismo praticamente ele é selvagem, ele é cego. Quem praticamente puder mais vai chorar menos, isso a nível mundano, a nível desse plano físico, desse plano material. E nós observamos nesse capitalismo fluem muitas coisas que não têm muito a ver com o cristianismo. Então tudo pelo dinheiro, tudo pelo capital, as pessoas mentem, roubam, corrompem, praticam corrupção, se deixam levar pela corrupção, são corrompidas, são pessoas falsas, mentirosas, não importa os meios que utilizam para chegar aos seus fins, são pessoas que, para vender o seu produto, para angariar, ou captar dinheiro, captar recursos, captar espécie, não pensam e não titubeiam duas vezes por mentirem, por defraudarem e não se preocupam, enfim, com a ética, com a moral social ou religiosa, ou ética também cristã. Então nós observamos que cristianismo é algo que vem a primar então alguns valores que o capitalismo na sua essência não prima. Então o cristianismo ele preserva e vai primar, por exemplo, a justiça, a equidade, a liberdade, né, praticamente o livre-arbítrio, a igualdade de direitos, de pensamentos e deveres, em que nós temos uma norma jurídica, uma lei, uma carta magna constitucional, nós temos uma diretriz religiosa ou espiritual, ou seja, uma carta magna espiritual como a Bíblia, e essas pessoas que procuram viver o cristianismo procuram estar debaixo de algumas disciplinas, né, de alguma ordem, de alguma decência. O capitalismo, praticamente, você não vê diferença alguma em as pessoas que estão envolvidas no dia a dia com mentiras, com enganos, com ludíbrios, para conseguirem dinheiro, para conseguirem capital, e existe realmente aí uma prostituição de valores. Então não existe diferença entre um capitalista e uma prostituta, um capitalista e um adúltero. Ambos fazem qualquer coisa por dinheiro. Não existe diferenças entre um capitalista e um prostituto ou uma adúltera.
A única coisa é que o capitalismo, as pessoas não se assumem na sua verdadeira essência, na sua verdadeira personalidade. As prostitutas praticamente se assumem nas esquinas das ruas, nas esquinas das praças, né, e são praticamente mais até autênticas do que esses capitalistas disfarçados, mentirosos, usurpadores, praticamente corruptos, né, sanguinários, praticamente violentadores da sociedade, que impõem a sua posição, que impõem o seu status financeiro sobre as pessoas que praticamente não possuem os mesmos dotes, os mesmos bens. E observamos também, então, que entre o materialismo e a koinonia, da palavra grega que vem a ser comunhão, o materialismo impede que exista, então, comunhão. Então, como nós já dissemos, o materialismo vai imperar pelos bens materiais, pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, né, pela autogestão. E já a koinonia deveria ser tudo em comum, algo mais aberto, uma abnegação material, uma abnegação financeira. Estaria isto mais implícito na vida dos profetas, dos santos, né, como São Francisco de Assis, como o apóstolo Paulo, como Pedro, João, Marcos, Mateus, né, como o próprio Jesus, que se abnegou das coisas materiais e para si próprios, para si mesmos, em detrimento aos outros, ou seja, aí houve uma comunhão, uma abnegação dos bens materiais. Então, nesse revés, nós podemos observar, então, que também não existe comunhão, não existe nenhum relacionamento entre materialismo e koinonia. Nós vemos muito isso, então, também na vida espiritual, na vida de Jesus Cristo, na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, né? Que praticamente se dedicam ao comum, ao bem comum. E tudo isso que nós observamos entre espiritualidade, materialidade, capitalismo, cristianismo, materialismo e koinonia, geralmente a espiritualidade, o cristianismo, a koinonia vai prezar pelo realmente o bem-estar da sociedade, do indivíduo. Em contrapartida, a materialidade, o capitalismo, o materialismo, né, principalmente o capitalismo selvagem e o materialismo exacerbado, não vão prezar pelo bem-estar nem pela essência social, mas sim pela exploração, pela especulação financeira, usando o indivíduo como um objeto de rendimentos, como um ser que praticamente é um mover de matéria-prima para a funcionabilidade do capitalismo, da materialidade e do materialismo. Então nós, para esses três, nós não passamos de objetos. Nós não temos praticamente acesso verdadeiramente ao bem-estar, a uma sociedade digna, justa. Nós somos matérias-primas para gerirmos capitais, captação de recursos financeiros, né? Nós somos meras peças de jogos num tablado de jogo de dama. E aí nós acabamos por sermos praticamente objetos de especulação. Na educação, na saúde, na política, na religião, não se preocupam com o nosso bem-estar, mas sim de usar-nos para seus devidos fins, seus propósitos e seus bel prazeres. Então nós vou deixar em poucas palavras essas diferenças aí, e até um próximo hangout e uma boa tarde. Obrigado pela atenção. Olá, muito boa tarde, caros internautas. Eu gostaria hoje de fazer alguns comentários, tecer alguns comentários a respeito das diferenças, ainda que de forma não muito aprofundadas, de algumas terminologias. Então, espiritualidade versus materialidade,
capitalismo versus cristianismo, materialismo versus koinonia, que é um termo da língua grega para comunhão. E isso tudo tem muitas vezes instaurado como escolhas próprias da nossa existência, do tipo de sociedade que nós queremos instituir ou instaurar, né? Então nós observamos que espiritualidade e materialidade praticamente não se combinam, não se mesclam. As pessoas geralmente que a ver com a nossa sociedade. Então nós vamos abordar aí um pouco essa mescla de diferenças semânticas e comportamentais dentro da nossa sociedade e aquilo que nós temos praticamente formulados e pretendem cultuar a espiritualidade. São pessoas não muito apegadas às coisas da matéria. Não estou dizendo só uma questão contemplativa ou alienante, ou de um fanatismo religioso, ou de um extremismo religioso, ou um fundamentalismo religioso, mas realmente de atuar, de realmente ter